Muito boa tarde a todas e a todos. Tendo já passado a hora de início da reunião, havendo quórum e uma forte presença do público, avançamos sem mais. Antes do período de ordem do dia e, como é habitual, dar a palavra ao público, perguntar quem deseja usar da palavra. Não registando pedidos de palavra e deixando naturalmente o momento para após a ordem do dia para que o público possa usar da palavra caso entenda. Passamos então ao período de informações, onde eu, e não havendo este mês, ao contrário do que é hábito, o relatório mensal do Fundo de Emergência Social, pedi o relatório de execução do Fundo Social de Freguesia e, portanto, estamos já com um valor de execução de 50% do valor anual, prefazendo 13.000 euros dos 25.000 previstos, sendo que, como já aqui tive a oportunidade de dizer várias vezes, reforçamos esta verba por conta dos valores e do estado da inflação e, portanto, a verba será atualizada para 45.000 euros na próxima alteração orçamental que será feita durante o verão, mas ainda um reforço da resposta social, dando um apoio às famílias, em particular às famílias mais numerosas, nomeadamente aquelas que continuam a ter crianças menores a estudar e, portanto, com um valor que eu julgo que terá sido definido de 30.000 euros e que está a ser decidido pela Sra. Vogal da Educação e pelos serviços, a atribuição ou de material escolar ou de um apoio à aquisição de manuais. Acho que o microfone está um bocadinho alto. Obrigado. Um apoio à aquisição de materiais, nomeadamente dos livros de fichas. No entanto, e nesse reforço do Fundo Social de Freguesia, dar nota destes números, como previsto estamos com números mais altos do que era previsível para esta altura do ano deste nosso apoio. Temos tido, também estaremos a atingir o limite do Fundo de Emergência Social, que executamos verbas da Câmara Municipal e, portanto, estamos e continuamos, infelizmente, mas felizmente com uma boa resposta, mas infelizmente a continuar o reforço dos nossos apoios sociais. E esta era a primeira nota que queria dar. Em termos de informações, pergunto se algum dos senhores vogais deseja usar a palavra neste ponto. Sr. Vogal Hugo Vieira da Silva, por favor. Muito boa tarde a todos. Nas breves notas aqui sobre a programação cultural da Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa. Exatamente. Este mês, o mês de julho, já começa a ser um mês com menos programação, já na entrada do verão. Dou uma breve nota sobre a última conferência do ciclo de conferências sobre nutrição este sábado, 8 de julho, às 10h30 e também depois, na semana seguinte, do concerto Jovens Artistas pelo Mundo. Não sei precisar a hora, mas está fixado aqui à porta do edifício. Convido todos a estarem presentes. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vogal. Pergunto se mais algum dos senhores vogais deseja usar a palavra neste ponto. Não registando pedidos de palavra, passamos então à ordem do dia, onde tenho 4 propostas, 3 apoios. Se os senhores vogais, aliás, concordassem, só se o vogal Hugo Vieira da Silva pelo menos concordasse, podíamos apresentar e discutir e votar os 3 apoios em... E deixo, aliás, para si, para o último ponto, por favor. E nos meus pelouros temos só reforço de meios para garantir a limpeza durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Farei a apresentação em conjunto, se concordarem, e a discussão em conjunto. Votamos em separado, porque são 2 procedimentos diferentes e tenho uma nota para dar sobre este assunto. Em primeiro lugar, e no reforço de equipamentos e aquisições de bens. Temos uma proposta de decisão de abertura de um procedimento pré-contratual por consulta prévia para a aquisição de sacos de recolha do lixo, que é essencialmente aquilo que nos permitirá aumentar, por um lado, a nossa presença de contentores em espaço público, em particular nas ruas, onde haverá maior pressão pedonal, seja pelo acesso aos eventos que ocorrerão na Freguesia da Estrela,
junto ao Rio e junto a Santos, e que pressionarão em particular a Rua de São Bento, mas também a pressão na Álvares Cabral, por conta das deslocações para o Jardim da Estrela, uma vez que em Santos e no Jardim da Estrela estão previstos 2 dos palcos secundários e, portanto, maiores aglomerações de pessoas. Nesse sentido, com esta aquisição, este procedimento extraordinário para a aquisição de sacos de grande volume, isso permitir-nos ter mais contentores na rua e recolhê-los mais vezes e, portanto, garantir que temos menos lixo a passar tempo na rua, em particular dar resposta a um problema que ainda não sabemos, mas que antecipamos, que são as falhas da Câmara Municipal na recolha, na remoção dos caixotes. É natural que venha a acontecer. Tivemos, aliás, já nesse sentido, uma reunião com a Câmara Municipal de Trabalho, onde encontramos várias soluções, criámos um novo ecocentro para a acumulação de lixo e depósito de contentores cheios nos bombeiros de Campo de Ourique, o que reduzirá desde logo o nosso tempo de deslocação até aos outros ecocentros, sejam os existentes na Pimenteira ou no bairro da Boa Vista, ou o extraordinário que será aberto no Parque Eduardo VII. Confesso que me causa alguma estranheza que se vá fazer o ecocentro, a acumulação do lixo atrás do segundo palco do Papa, mas é só porque cheira-me que vai ser difícil lá chegar, mas pronto. Bom, face a isso pedimos a criação do novo ecocentro e a Câmara respondeu que sim e avançou. Estamos ainda em negociações, para o reforço do número de caixotes, para nos permitir melhorar ainda a nossa resposta, mas mais do que isso, disponibilizámos-nos até para assumir durante essa semana, não a recolha, mas as falhas da recolha. E, portanto, aquilo que dissemos à Câmara Municipal é que poderíamos, desde que nos fossem entregues os meios mecânicos, ou seja, os carros de remoção, remover as falhas da Câmara, minorando assim os seus impactos, durante essa semana e, portanto, deixar o resto da cidade para que a Câmara possa preocupar-se com a Zona Baixa em particular, mas aguardamos ainda a resposta. Tive hoje uma conversa que não foi particularmente feliz com o diretor de departamento sobre este assunto. Dar ainda nota sobre a proposta de aquisição, que respondemos a outro desafio da Câmara Municipal positivamente, com a aquisição de cinzeiros portáteis em conjunto com a paróquia, garantindo não só na freguesia, mas principalmente na acumulação no Parque Tejo, onde nos eventos principais em particular será impossível que aqueles milhares e milhares de pessoas tenham acesso a cinzeiros e, portanto, tenta de reduzir assim o impacto de restos de cigarros deitados no chão num parque que é a reabilitação de um aterro e, portanto, convém que reduza de facto os impactos da poluição, no valor de 400 €, julgo eu. Sobre esta proposta, era isto que queria dar nota. E agora dar nota da proposta de decisão de abertura de um procedimento pré-contratual por ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição de serviços de reforço da equipa para a manutenção dos espaços verdes. Como tive a oportunidade de afirmar na Assembleia de Freguesia, reforçamos, duplicando a nossa capacidade operacional desde a semana anterior, antes das Jornadas Mundiais da Juventude, duplicamos a nossa capacidade operacional para espaços verdes. Durante a semana triplicamos a nossa capacidade operacional e temos ainda capacidade duplicada na semana seguinte à visita do Papa, garantindo assim uma maior velocidade na reposição da normalidade de todos os nossos espaços verdes. Como disse, não há eventos previstos, o que não significa que não haja uma maior pressão por conta do brutal número de visitantes esperado para a cidade de Lisboa. E se há coisa que não queremos é que os nossos espaços verdes sejam excessivamente impactados ou que seja impossível viver em Campo de Ourique. É esta a lógica de todo o plano que elaborámos neste sentido para responder em termos de higiene urbana e de espaços verdes durante o mês de agosto, que será um mês difícil. Não temos nenhum cantoneiro de férias, estamos, portanto, a 100% da nossa capacidade operacional e, portanto, prevemos que, apesar do grande número de visitantes para a cidade, dar ainda nota aos senhores vogais, que estamos, apesar de ainda não termos aqui a proposta, uma vez que pedi só uma pequena renegociação no contrato, vamos também externalizar a limpeza das escolas para garantir que estamos em condições de arrancar a dia 1 de setembro e que as Jornadas Mundiais da Juventude não prejudicam o normal funcionamento e o apoio às famílias, que representa a componente do apoio à família em férias durante o mês de setembro, portanto externalizando as limpezas das escolas, uma vez que, a pedido da Câmara Municipal e de acordo com os sindicatos e com os trabalhadores,
Também não temos os assistentes operacionais das escolas de folga, de férias durante o mês de agosto, o que cria constrangimentos depois aos trabalhos de limpeza a realizar. Este é, grosso modo, o plano que temos em marcha para garantir que não teremos, e não prevejo que tenhamos, impactos significativos de perda de qualidade de serviço e de qualidade de vida durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Só não nos podemos responsabilizar pelas filas nos cafés. Isso já vai para lá da nossa capacidade de resposta. No entanto, em termos do estado do espaço público e da limpeza, sinto que estamos preparados, ou mais bem preparados que podemos estar, até para responder a eventuais falhas que não sejam nossas, ou a pressão que de facto não dependa de nós. E, portanto, pergunto aos senhores vogais se algum de vós deseja usar a palavra neste ponto. Vogal Hugo Vieira da Silva, por favor. Obrigado. Só fazer minhas as palavras do Sr. Presidente. As Jornadas Mundiais da Juventude representarão de facto um desafio muito considerável ao nível da gestão de espaço público, espaços verdes e, acima de tudo, a higiene urbana e, portanto, saudar todas as medidas previamente acauteladas para minimizar os impactos, que sabemos que ainda assim acabarão por existir, mas pelo menos que no território desta freguesia os impactos sejam minimizados ao máximo. Saudar também o esforço de todos os trabalhadores da Junta de Freguesia que se disponibilizaram não só para ajudar a construir estas propostas para que esses impactos sejam minimizados, mas também não fazer férias, tal como a ordem dada, a ordem de serviço dada, para que todo o serviço possa decorrer da melhor forma. Muito obrigado. Não registro mais pedidos de palavra, pelo que passamos à votação da proposta da aquisição de sacos de recolha de lixo, no valor de 1.700 euros. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à votação da proposta do reforço das equipas de espaços verdes no valor de 6.460 euros. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Terminado os meus pontos da ação social e de espaço público, pedi ao Sr. Vogal Hugo Vieira da Silva que apresentasse as 3 propostas para que possam ser votadas em conjunto do apoio aos clubes. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trago aqui 3 propostas para que sejam concedidos apoios financeiros extraordinários a 3 coletividades da freguesia. Começo por apresentar a proposta de apoio financeiro à Associação de Boxe Paulo Seco. A Associação de Boxe Paulo Seco tem um conhecido e reconhecido trabalho no território da Quinta do Loureiro, mas desenvolvendo também atividades na restante freguesia e, em particular, sempre que isso é desafiado pela Junta de Freguesia ou outras entidades, precisamente por lhe ser reconhecido esse bom trabalho. A Câmara Municipal, através da GEBALIS, entendeu atribuir-lhe um novo espaço na Quinta do Loureiro, a decisão que salutamos, e foi-nos pedido um apoio para que esse espaço pudesse ser dotado dos equipamentos necessários à prática desportiva para continuar o projeto com muito bons frutos que já tem demonstrado. Para isso, proponho que lhes seja atribuído um apoio financeiro extraordinário no valor de 5.300 euros. Trazemos também uma proposta de apoio financeiro ao Clube Atlético de Campo de Ourique, para as equipas de patinagem, no valor de 600 euros. O Clube Atlético de Campo de Ourique tem, nos últimos anos, tido um grande crescimento na patinagem, em particular na patinagem feminina, e foi-nos solicitado um apoio para que possam adquirir novos equipamentos, nomeadamente patins, apoio esse que vemos com bom grado e que lhes permitirá iniciar a próxima época alargando a oferta de patinagem, em particular a oferta formativa. Entendo, por isso também, propor ao Executivo a atribuição deste apoio extraordinário. Por último, trago um apoio extraordinário ao Núcleo de Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel, no valor de 810 euros. Este apoio vai na sequência de alguns pedidos que nos têm chegado do Núcleo de Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel. O Núcleo de Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel, apesar de o Liceu Passos Manuel não se situar no território da freguesia, situa-se no território da freguesia da Misericórdia, não obstante tem cá a sua sede e desenvolve um largo trabalho há bastantes anos, nomeadamente na área do handball, com crianças e jovens da freguesia. Tendo colaborado, em particular,
nas atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia no âmbito dos CAFs e AFs, no agrupamento Manela Maia e também no agrupamento Josefa de Óbidos, ao nível da escola primária. Como isso tem tido, com esse desenvolver, tem tido bastante sucesso e é reportado pelos nossos serviços de educação que tem sido uma parceria muito, muito frutuosa, entendemos dar parecer favorável aos pedidos de apoio que contemplam a deslocação de uma equipa de competição com as idades compreendidas daquelas em que desenvolvem os trabalhos na freguesia. Estamos assim, portanto, a apoiar, grosso modo, muitos atletas desta freguesia que foram recrutados para o clube no âmbito das atividades que promovem juntamente connosco. Daí termos dado parecer positivo a esta parte do pedido e não à restante, que já era de jovens fora da freguesia. Proponho então que sejam votados os 3 apoios em conjunto, se nenhum dos meus colegas do Executivo tiver alguma oposição. Sim, eu concordo com a metodologia, queria só dar nota em relação a esta última proposta em concreto, aliás, pedir-lhe, Sr. Vogal, que tente reforçar junto da Associação a necessidade de aumento do trabalho comunitário. Note-se que este pedido que lhe faço não se prende apenas com o trabalho desta associação, mas particularmente com o trabalho desta associação por um motivo que é, aliás, externo a todos nós. Com o fim das Olicipíadas, programa que julgo ter sido cancelado pela Câmara Municipal, apesar de nunca nos ter sido comunicado, que aliás a Junta de Freguesia de Campo de Ourique terá sempre ficado no top 5 da cidade, o que é uma coisa impressionante, dado o facto de ser talvez top 5 das freguesias mais pequenas. Estou a exagerar, não é verdade, mas é uma das freguesias da metade mais pequena da cidade e ficou sempre nos primeiros lugares na classificação desta reedição dos Jogos da Cidade. O que nos permitia dar essa oferta de experimentação a muitos alunos da freguesia, que neste momento nos vemos impossibilitados de dar. E, portanto, aliás, o Sr. Vogal Hugo Vieira da Silva, o desafio que lhe deixava era de juntar estas associações e tentar recriar este modelo nos jogos da freguesia, porventura com os salesianos, que será o único local. Talvez o Clube Nacional de Natação também tenha infraestruturas para poder receber algo como isto, mas tentando criar um grande fim de semana de experimentação e de competição mais amigável entre as várias coletividades e escolas da freguesia, nesta relação que temos que criar entre escolas e clubes, e era essa a nota que lhe queria deixar, que fosse também incluída esta associação. Não sei se mais algum dos senhores vogais deseja usar a palavra neste ponto. Não registando pedidos de palavra, passo então à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foram aprovadas por unanimidade. E terminada a ordem do dia e dada mais uma vez a forte presença do público, pergunto se já depois da ordem do dia alguém deseja usar a palavra. Muito obrigado. Então, começando pelo final, ouvimos vários relatos de assaltos a lojas e também de assaltos a automóveis, mas em menor quantidade, ou seja, os assaltos a automóveis, na verdade, foi algo que terá começado aí talvez há uns 2 anos, os primeiros relatos que ouvimos, também muitos roubos de motas a determinada altura, agora parece que desapareceram os roubos de motas. Portanto, vai havendo algumas vagas de concentração, de tipo de criminalidade, o que genericamente se prende com o facto de serem grupos que se dedicam genericamente àquele tipo de crime e que depois acabam por ser apanhados e, portanto, cessa essa onda. É importante que não confundamos a árvore e a floresta, não é? A sequência de crimes do mesmo tipo durante algum tempo pode significar isto simplesmente, e não um aumento da criminalidade, como parece acontecer.
Aquilo que digo é verdade, ou seja, se nós virmos o que foram os reportes que tivemos de ondas de criminalidade desde que sou Presidente Junta há 3 anos, foram as motas, foi o primeiro, e agora desapareceram, nunca mais ouvi falar de roubos de motas. Pelo meio foi preso um grupo que roubava motas, provavelmente eram esses. Se conheço os detalhes dos processos, não conheço. Depois apareceu um grupo que roubava carros, primeiro no parque de estacionamento da Rua Correia Teles, foram apanhados em flagrante delito, depois no parque de estacionamento do Pátio das Sedas, no final da Tomás da Anunciação, foram também apanhados em flagrante delito, desapareceram o tema dos assaltos aos carros. Agora, nessa sequência dos assaltos a lojas, aquilo que sei, as informações que tenho, e tendo algum cuidado para partilhar informações apenas informações que posso partilhar, aquilo que sei é que terá sido capturado um conjunto de indivíduos com mercadoria roubada, resultante provavelmente de um desses assaltos numa dessas lojas. E desde aí nunca mais ouvi falar. Pedia só ao vogal Hugo Vieira da Silva confirmasse esta informação que partilho. Nunca mais ouvi falar de assaltos a lojas. Já agora dar nota, e já lhe peço que confirme só esta informação, e já agora partilhe mais algum dado sobre estas alegadas vagas de assaltos que queira partilhar com o público. Dar nota que, em relação ao trabalho da esquadra, sinalizámos 2 coisas. Em primeiro lugar, sinalizámos o nosso desconforto com a falta de patrulhamento policial a pé, que temos num bairro onde toda a gente anda a pé, exceto os indivíduos fisicamente, especialmente qualificados para a atividade física, não andam a pé. Pronto. Essa é uma coisa algo especial, na forma como se lê as nossas funções, e, portanto, mostrei o meu desagrado ao comandante da divisão. Com o comandante da esquadra tenho dificuldade em falar. Escrevi também ao comandante nacional da Polícia de Segurança Pública, dando notas que estou muito insatisfeito com a forma como adiam infinitamente a investigação criminal. Já lá irei mais à frente sobre o tema da Quinta do Loureiro, mas não compreendo o atraso sistemático da investigação criminal naquele local, coisa que dei nota ao Comandante Nacional e ao Comandante da 4ª Divisão e ainda ao Comandante da Investigação Criminal propriamente. Dei ainda nota ao Sr. Ministro, tendo sido anunciada a intenção de avançar com um projeto piloto nesse sentido, de assumir o trabalho administrativo da polícia, que hoje é feito por um agente, libertando assim agentes para a rua. O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, passado alguns dias da minha conversa com o Sr. Ministro, deu nota da intenção de avançar com um piloto com as freguesias nesse sentido, passar para quem tem meios administrativos o trabalho administrativo policial que não tem que ser feito por polícias, e libertando assim polícias para o trabalho policial que não pode ser feito pela Secretaria da Junta de Freguesia, infelizmente. Entretanto, o tema parou e, ao que sei, será substituído o Sr. Diretor Nacional. Aguardo que haja nova posse para poder voltar ao tema. Mantenho a mesma disponibilidade e manterei ao longo do tempo. O Sr. vogal Hugo Vieira da Silva, pedia-lhe só que completasse. Muito obrigado. Sendo bastante breve, fomos alertados, de facto, para esta questão da vaga de assaltos a lojas, em particular no último fim de semana, onde terão havido 6 tentativas de assalto, nem todas com sucesso, mas 6 tentativas. Entramos em contacto com o comando da 4ª Divisão da PSP, que, tal como o Presidente agora disse, nos indicou que foram, de facto, capturados em flagrante delito os indivíduos responsáveis por essa vaga de assaltos, sendo que não só foram capturados em flagrante delito, como tendo em sua posse mercadoria roubada nos assaltos anteriores. E foram, portanto, a mercadoria foi devolvida e foram conduzidos a juiz. Desconheço qual a pena aplicada. Muito obrigado. Sobre o tema do corte de ervas, eu queria dar 2 notas. Em primeiro lugar, que nós, ao contrário do que é hábito este ano, já vamos a meio do 3º corte de ervas de toda a freguesia. E isto é verdade na Gervásio Lobato, como em todas as ruas da freguesia. Elas crescem em todo o lado, infelizmente. O aumento das oscilações de tempo, alternando entre chuva, calor, não causa só seca, e cria solos pouco preparados para receberem água, cria também ervas nos passeios mais tempo do ano.
e, portanto, ao contrário do que é hábito, tivemos que fazer mais um corte de ervas. Corte de ervas que estará terminado a algures entre o final desta semana e o final da semana que vem. A Gervásio Lobato, na informação que me foi enviada pelos serviços ainda no decorrer da reunião, será cortada ainda esta semana, não sei exatamente quando. Mas é um trabalho sistemático, ou seja, mais do que o problema, não é um problema de esquecimento, as ervas têm que crescer para serem cortadas. O tempo em que podíamos acabar com as ervas antes delas nascerem, e, portanto, com recurso ou a herbicidas ou a produtos naturais como o vinagre e o sal, acabou. Os herbicidas, porque ficou provado que são causadores de cancro e, portanto, são proibidos em toda a União Europeia a partir de dia 1 de janeiro do ano que vem. Mas esta decisão está tomada há muitos anos e desde que a decisão está tomada, eu confesso, para mim sempre foi difícil compreender porque é que decidimos que os herbicidas vão fazer cancro daqui por 6 anos. E, portanto, desde que cá cheguei, que está suspensa a utilização de herbicidas. E já estava, aliás, quando tinha chegado, eu julgo que terá sido uma decisão do vogal Jaime Matos. Portanto, já estava quando eu cheguei. O sal e o vinagre, que ainda se utilizou parcialmente, porque não são muito eficazes, durante o meu mandato, foram proibidos pela direção, acho que pela Agência Portuguesa do Ambiente, acho eu, bom, pela entidade competente, durante o ano de 2020 e, portanto, cessamos a sua utilização. Isto significa que só temos um caminho, que é deixá-las crescer e cortá-las quando elas já cresceram. Não é possível cortar uma erva pequena, e isso é fácil de compreender, não é? Se nós estamos a trabalhar, nós trabalhamos com uma fita de corte, que tem que ter pelo menos a distância do eixo, eu julgo que estou a dizer bem, do eixo do rolamento, que permite que a fita rode para que corte a erva. Se além disso ainda temos a pedra da calçada, é sempre muito difícil cortar uma erva que não tenha um palmo. E, portanto, muitas vezes não há um atraso, é uma necessidade biológica. Não é possível fazê-lo com as ervas mais pequenas. Eu sei que elas crescem mais do que um palmo. Mas isso também se prende com a nossa incapacidade de estarmos em todas as ruas ao mesmo tempo. E, portanto, há ervas em todo o lado, há ruas onde as ervas ainda estão a crescer e, portanto, ainda não, vamos lá ver, nas paralelas à Rua Ferreira Borges, eu já lhe dou a palavra, não se preocupe, escusa de assinar com a cabeça. Nas paralelas à Ferreira Borges, elas ainda estão a acabar de crescer, dada a inclinação solar. A Gervásio Lobato, a André Abramo, costumam ser das primeiras, de facto, a precisar de corte e costumam ser das primeiras a ser cortadas. Genericamente, há uma prioridade que foi por mim definida e, portanto, essa é independente dos serviços ou da opinião das chefias. A Quinta de Loureiro é cortada antes e essa também não a altero por muito que acene com a cabeça. Mas é sempre das primeiras ruas a ser cortada e já vai para o terceiro corte do ano. Dar nota ainda só sobre o novo modelo de funcionamento da higiene urbana, que ao contrário de todos os modelos existentes na Câmara até ao dia de hoje, todas as ruas da freguesia são limpas todos os dias. E, portanto, isso permitiu-nos reduzir drasticamente as nossas reclamações de salubridade, mas claro que nos atrasou, em particular neste período de implementação, a nossa resposta imediata ao corte de ervas. Se nós, e só para dizer agora uma coisa sobre seca e desperdício de água, se nós pararmos com as lavagens, porque não podemos continuar a desperdiçar milhões de litros de água potável a lavar cada rua que está suja no dia seguinte, e reforçarmos as lavagens pontuais para garantir que não temos problemas de salubridade e, portanto, temos pontos da freguesia a serem lavados todos os dias, com menor impacto de água e maior reforço da utilização de detergentes que são apreendíveis pelo solo, absorvíveis no solo, isso significa que, pronto, por vezes temos que fazer escolhas e uma delas é, porventura, o corte de ervas pode ter perdido alguma eficiência neste terceiro corte do ano que, de facto, não era previsível. Normalmente, nesta altura, não se cortam ervas, o calor mata as ervas e, neste momento, o calor está a fazer nascer ervas e, portanto, isso cria-nos um problema. Rita, peço-lhe só que, não sei, Sr. Rui Lage, se tem algum ponto. Disse que é a terceira vez que vão ser cortadas, está previsto para esta semana. Agora, se quiser fazer o ensaio da próxima vez de não ir lá e confirmar se elas são cortadas, eu garanto-lhe que vão ser na mesma. Ou seja, não há uma relação entre a sua ida à junta e o corte. Nós cortamos as ruas todas e só vai lá falar da sua e nós cortamos as outras também. Era só isso que lhe queria dizer. Sobre o tema da... Boa, tirei para aqui uma nota que não consigo ler.
Bom, sobre a rega do adro da igreja, que consigo ler, além da nota que já dei sobre as lavagens, queria dar nota de facto da redução que já fizemos de 30% da rega do adro, que é onde temos o maior impacto de rega, mas até hoje não suspendemos, não há nenhuma recomendação nesse sentido por parte das autoridades competentes para que se suspenda antes da declaração de seca, ou de seca extrema, da região, as regas. Nós mesmo assim aceleramos o processo e tal e qual como paramos lavagens, porque sabemos que vai ser decretada a seca mais cedo ou mais tarde, reduzimos rega, mas há uma coisa que não tem o impacto ambiental positivo, é se deixamos morrer tudo e voltamos a plantar, não estamos a melhorar o nosso consumo de água, estamos só a espaçá-lo no tempo. E se é verdade que se usássemos um depósito, coisa que podíamos fazer, ou o depósito do parque, se o parque tivesse um depósito que permitisse fazê-lo, ou o depósito de uma eventual estação de metro, se fosse possível fazê-lo. Aí devíamos gastar água no inverno, na altura em que estamos a captar água, para garantir que estamos a reciclá-la e a garantir, de facto, uma melhor gestão dos recursos hídricos. Se estamos a usar água da rede, isso já não é verdade, porque não há no inverno problemas de retenção na estrutura hídrica do Tejo, que é aquela que nós usamos. Portanto, não tínhamos um ganho com isso, nem pela decisão de deixar morrer e replantar no inverno. Não seria uma gestão eficiente do trabalho. No entanto, aquilo que temos feito, e ainda hoje tivemos uma reunião sobre um novo jardim, já não faz sentido continuar a projetar jardim com relva. São tempos que passaram e não voltam mais. Isso é uma coisa que farão os escoceses e os irlandeses e quem tem chuva para isso. Nós não temos e não teremos. Portanto, aquilo que temos que dar por certo é a utilização de espécies autóctones e isso são pratos de sequeiro. Ou seja, são verdes quando há chuva, são amarelos quando não há. Mas estão lá, estão vivos, dão flores, permitem a polinização pelas abelhas, que é uma coisa essencial para nos manter vivos. Vai sendo relevante. Melhoram a temperatura, promovem a captura de carbono. Temos todos os efeitos positivos, com menor gasto de água. Portanto, esse é um trabalho para a frente. O trabalho para trás é um trabalho que levará o seu tempo. E o jardim da igreja é um jardim que, infelizmente, tem perdido o seu tempo. Tanto a Praça Afonso do Paço, como a cobertura do jardim da EPAL, como eventuais jardins, como aquele que discutimos hoje, do final da Rua de Campo de Ourique com a Rua Ferreira Borges, serão desenvolvidos com recursos a menores níveis de rega, como aliás devem ser. É também esse o motivo pelo qual, no plano que temos de aumento das áreas verdes em floreira, não recorremos a flores. Seriam mais bonitas de facto, mas carecem também de maior rega, o que cria não só maior dificuldade na gestão, mas também um impacto ambiental desnecessário. E, portanto, também recorreremos plantas de cheiro, coisas com menores níveis de consumo de água. Pois é, sobre a mobilidade continuo mesmo a ter aqui uma nota que não consigo ler, mas pronto, há de facto... já sei, é isto. Piorou de facto a fiscalização e não é só das motas. Nós temos já... nós aumentamos a nossa fiscalização naquilo que são os nossos poderes e, portanto, a ocupação do espaço público, nomeadamente por parte de esplanadas, está normalizada e cada vez mais normalizada. Retirámos floreiras abusivas, usos abusivos, ou excessivos de espaço público, ocupação de esplanadas além dos licenciamentos, porque os licenciamentos sempre cumpriram o espaço necessário para a circulação pedonal, mas havia uso abusivo das licenças. E neste momento estão melhores. Reforçaremos durante este ano a nossa capacidade de fiscalização, o que nos permitirá também, uma vez que com os primeiros processos de contraordenação, se há coisa que nós reparamos, é que há um incumprimento sistemático e, portanto, há muitos estabelecimentos que notificados incumprem 3 vezes e, portanto, tem havido alguns, aliás, noto com algum ânimo, confesso, que já temos a substituição de estabelecimentos que incumpriam por novos estabelecimentos que cumprem, que é um dos objetivos da fiscalização. E pronto, há estabelecimentos, eu pelo menos já vi um que encerrou,
O facto de vender frango rôti em vez de frango assado também deve ter ajudado a que tenha encerrado. Nós, como comemos frango assado com sabor, não queremos frango rôti. É uma coisa é outra das coisas que os franceses podiam aprender connosco. E utilizando esta nota para passar para a Quinta do Loureiro e o tema Batista Pereira e Escola, em particular, para depois ir ao geral. A piscina Batista Pereira esteve encerrada, eu julgo que perto de uma década. Houve o colapso de uma parte da cuba há muito, muito tempo, talvez 2 anos depois da sua abertura, ou coisa assim, e durante muito tempo ninguém compreendeu porque é que esse colapso ocorreu, mas a verdade é que havia pouca procura para aquela piscina e havia uma outra piscina municipal a 500 metros, motivo pelo qual não fazia muito sentido que houvesse 2 piscinas seguidas. E durante o ano de 2019, talvez 18, houve uma avaliação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil da Escola da Quinta do Loureiro, que detectou uma falha estrutural numa fissura que permitiu diagnosticar o colapso vertical do terreno, portanto o afundamento das fundações, que comprometia drasticamente a estrutura e, portanto, foram ambas demolidas devido à impossibilidade de recuperar aquelas construções. No entanto, e como foi sempre minha opinião, e aqui digo minha porque durante muito tempo a minha opinião foi minoritária no Executivo, há visões diferentes sobre isto, julgo que hoje a minha opinião será unânime no Executivo sobre este assunto. Pedimos a retirada da Escola da Quinta do Loureiro, coisa que acabou por acontecer. O Ministério da Educação decidiu pela extinção daquela escola, por um motivo simples, que é aquela escola deixou de ter, como se previa originalmente, e motivo, opinião partilhada, pelo anterior Executivo Municipal também, a ideia de que uma escola ajudava a estruturar aquele bairro. O que se provou é que aquele equipamento escolar destruturava aquele bairro. Portanto, aquela escola servia para que aqueles alunos, muitos daqueles alunos, nunca saíssem daquela realidade até aos 10, 11, 12 anos. O que significava num bairro onde sabemos o impacto da criminalidade, em particular do tráfico de droga, é a regra e por muitas décadas criava, na verdade, a perpetuação da pobreza e dos comportamentos desviantes, tanto ao nível da criminalidade como do consumo de estupefacientes. E, portanto, nesse sentido, concordo com a extinção. Aquilo que para lá está previsto, e ainda hoje tive a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, é a construção de um pavilhão desportivo que dará não só resposta àquelas coletividades, como a todas as coletividades da freguesia, o que significará a criação de novos movimentos e dar nesse pavilhão uma centralidade àquele bairro, porque é através dessa criação de centralidades, da criação de movimentos, de fluxos e de circulação, que quebramos este isolamento e quebramos também ciclos de criminalidade. Se hoje ainda lá conseguimos passar, eu tenho a certeza que muito disso se deve ao facto de, pela primeira vez em 2020, se ter iniciado a ligação de transporte público entre a Quinta do Loureiro e o centro do bairro de Campo de Ourique. Não quero sequer imaginar o que seria se isso não tivesse acontecido. Por outro lado, e sobre o tema da criminalidade, dar nota que recusei o apoio a uma candidatura para a manutenção da resposta da sala de consumo assistido na Quinta do Loureiro. Não o faço de ânimo leve, reconheço e sei as implicações da recusa da nossa participação no projeto. A verdade é que a sala de consumo da Quinta do Loureiro salvou vidas e isso tem um valor inestimável para, eu diria, o país. No entanto, há impactos negativos que, enquanto autarca, não posso ignorar e, em consciência, não podia tomar decisão diferente. A irresponsabilidade do Ministério da Saúde, em particular na sua anterior tutela, e da Câmara Municipal, de não criar uma rede de salas de consumo, levou à concentração do consumo da cidade naquele espaço. E isto é inaceitável.
para quem serve como Presidente de Junta de Freguesia de Campo de Ourique. E, portanto, se há algo que temos que fazer, é ou garantir a transformação daquela resposta numa resposta móvel, sabendo que isso tem impactos ao nível do número de toxicodependentes que passam a situação de tratamento devido à resposta que ali têm, mas protegemos aquela comunidade, que é, sabemos todos, uma comunidade muito marcada por muitas gerações de consumo e toda a criminalidade e problemas familiares, muitas vezes, que esses abusos criam. Esta era outra nota que queria dar. Por último, uma nota de planeamento. Temos como muito claro qual é a solução para a Quinta do Loureiro. Em primeiro lugar, uma solução de aproximação ao bairro de Campo de Ourique, através da melhoria dos acessos, mas também da densificação daquela encosta, a criação de novos usos para aquele espaço que garantam que levamos Campo de Ourique até à Quinta do Loureiro e assim o integramos, mas também trazemos a Quinta do Loureiro a Campo de Ourique. É destes dois encurtar as distâncias, desta criação de centralidades, como comecei nesta intervenção sobre este assunto, que resolvemos o problema. Por outro lado, é também na quebra de barreiras para a Avenida de Ceuta. A Avenida de Ceuta é naturalmente uma barreira, foi durante muitos anos o limite da cidade de Lisboa, era ali que acabava Lisboa e começava o Concelho de Belém. Não é, aliás, uma alteração administrativa que me convença que Belém seja Lisboa. Mas pronto, entendeu-se e assim estamos. Mas a verdade é que a Avenida de Ceuta não perdeu o seu caráter de barreira. Deixou de ser natural, passou a ser humana. Não são mais fáceis de transpor as 6 faixas onde os carros nem com os radares cumprem os limites de velocidade do que era o Caneiro de Alcântara, que aliás lá continua, ao qual somámos 2 linhas de comboio, uma autoestrada em viaduto, mais uma via rápida na ligação, nem sei bem o que será aquilo, talvez o eixo norte-sul, deve ser o início do eixo norte-sul, talvez. Nada disto funciona melhor do que funcionava simplesmente o Caneiro de Alcântara e continuamos a não ter uma ligação a Monsanto, que é uma coisa incompreensível. Mas aquilo que não temos mesmo que ter é a criação de uns canteiros que, além de acumularem lixo, isolam aquele bairro. Depois de quebrarmos finalmente essa barreira, temos 2 faixas de automóveis e uns patamares protegidos por uns muros antes de chegarmos aos prédios. Todas estas barreiras são vencidas apenas por 2 acessos da Avenida de Ceuta à Rua da Quinta do Loureiro. Estamos a trabalhar com a Polícia de Segurança Pública, depois dos protestos junto da 4ª Divisão, conseguimos a sua disponibilidade neste trabalho, para projetar a quebra destas barreiras. Em primeiro lugar, a quebra da barreira dos canteiros da Avenida de Ceuta, possivelmente com a criação de mais ligações e mais saídas e entradas da Avenida de Ceuta para a Rua da Quinta do Loureiro, e portanto quebrando não só a velocidade a que ali se circula, que também é perigosa para quem ali mora, mas também aquele funcionamento quase de McDrive que temos na Quinta do Loureiro para quem quer ir fazer compras através da janela do automóvel, mas também garantindo melhores acessos à polícia e uma chegada mais eficaz em caso de intervenções mais musculadas. Por outro lado, a quebra do isolamento causada pelos muros e pelos maus acessos, que hoje são apenas por uma rampa, com 2 vãos, 4 muros. Portanto, tudo aquilo tem uma fortificação de castelo que torna muito fácil isolar aquele bairro. E, portanto, se há lição que devemos aprender com França, e com isto termino, é que não devemos isolar esta resposta. Da minha parte, continuo a achar o que acho há muito tempo. Temos que quebrar também o ciclo de distribuição da habitação municipal e garantir uma só porta de entrada para o acesso à habitação e, portanto, que todos acedam à habitação pelo mesmo concurso, independentemente dos seus rendimentos, e paguem de acordo com a sua necessidade, e respondendo ao resto através da intervenção social e da ação social, e não através de programas de habitação dedicados aos mais pobres que criam apenas estas áreas de exclusão. A habitação pública só é boa quando é para todos. E admito que em Portugal nunca cheguemos ao ponto de que a habitação pública seja para ricos, mas para a classe média precisamos desesperadamente que chegue. E essa é a lição que temos que aprender. Portanto, não dou para a ideia de que o realojamento das barracas foi o céu na terra e que resolveu todos os problemas e que agora podemos ir todos descansar ao 7º dia, mas também não concordo com a ideia, só porque é simples, de que tudo foi mau e que temos que arrasar as torres do PER, porque há um problema que não é evitável na Quinta do Loureiro, que é, há qualidade de construção, havendo qualidade de construção, há trabalho para fazer, há cidade para criar. Se está desinserida a cidade terá que lá chegar e assim passar a inserir.
Este é o caminho que temos que fazer. Não podemos desistir, temos que insistir. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém deseja usar... Obrigado. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Tenho ali 2 pedidos de palavra. Então, dar nota do que é que vai acontecer no jardim e em que estado está o processo. Tive hoje mesmo uma reunião com o Metropolitano. Antes de irmos a essa reunião, dar nota do que é que está definido. Deu entrada uma providência cautelar com a intenção de suspender os trabalhos do metro. Ora, essa providência cautelar foi respondida com recurso a uma figura jurídica chamada resposta fundamentada, que basicamente significou o fim da providência cautelar. A providência cautelar não foi recusada, mas passou simplesmente a correr a ação normal. E, portanto, aquilo que sabemos é que não haverá providência cautelar e os trabalhos seguem o seu rumo normal. O que é que isto significa no definitivo do jardim? Em relação ao jardim que temos hoje, o que é que muda estruturalmente? Onde temos os sanitários hoje, teremos um poço com 2 elevadores. E não muda mais nada no jardim. Durante o período das obras, uma vez que não conseguimos cavar uma gruta onde passem 2 comboios sem algum pó, teremos que fechar, na última estimativa do metro, entre 15% e 20% do jardim durante o período dos trabalhos. E, portanto, estará encerrada a Rua Almeida e Sousa, uma parte da Rua 4 de Infantaria, porventura toda, exceto o acesso à farmácia, a zona do Parque Infantil, e, portanto, desde a Tomás da Anunciação, apanhando casas de banho, praça de táxis, Parque Infantil, aquele canteiro imediatamente ao lado do Parque Infantil, que não será destruído, até à Rua 4 de Infantaria. E este é o impacto em obra. Neste estaleiro será aberto um buraco na zona das casas de banho, onde ficarão depois os elevadores, que permitirá a entrada da tuneladora e a retirada das pedras durante os trabalhos de escavação. A APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, foi muito exigente com a necessidade de criação de medidas de limitação de ruído e limitação de poeiras durante os trabalhos, e os trabalhos previstos com buraco aberto são entre 18 e 24 meses. Portanto, um ano e meio a 2 anos. Ora, terá que ser, como disse, retirado o parque infantil durante os trabalhos. Na reunião que tive hoje com o Metropolitano, aquilo que é o compromisso do Metropolitano e que ficou hoje, mais uma vez, confirmado e avançamos na sua... haverá propostas para a construção da estação no 24 de julho, certo? Ouvi bem. Pronto. 24 de julho. O dia em que farei 33 anos. Também eu. Só por isso é que decorei. E então, nessas propostas, estará incluído, antes do primeiro buraco ser aberto, a retirada do parque infantil daquele local e a instalação desse parque infantil no adro da igreja, onde será recuperado também o jardim, criando ali uma nova área verde e de lazer. Temos ainda contratualizado com a Câmara Municipal, sendo que uma parte desta despesa será assumida pelo Metropolitano, a criação de um parque infantil na Praça Afonso do Paço, onde nós faremos a recuperação da praça e a criação de um jardim através do reordenamento da circulação, sem pôr em causa o estacionamento, e também, do outro lado da freguesia, na antiga freguesia de Santa Isabel, na Gorgel do Amaral, ali entre a Silva Carvalho e Dom João V, onde o Metropolitano fará mais um parque infantil. Terminadas as obras, o Metropolitano recoloca um novo parque infantil no Jardim da Parada. E, portanto, neste processo, em termos de parques infantis, passamos de 1 para 4. Não passamos para 4. Nós já nos tínhamos esquecido da Gorgel, só hoje é que nos lembraram na reunião do metro. Isto uma pessoa vai pedindo e depois, desta vez, esquecemos. Já nenhum de nós se lembrava dessa. Tivemos 4 pessoas da reunião, ninguém se lembrava de um dos parques. Lembrava-se o metro, porque tem no caderno de encargos. O Metropolitano pagará ainda
a plantação de 50 novas árvores, que delegará na Junta de Freguesia, estão também contratualizadas nestes trabalhos de construção da estação, 50 novas árvores no espaço público. Porque nós não podemos continuar, e nesta onda de calor foi muito visível, pelo menos isto para mim foi muito simples, muito notório, a brutalidade que é circular no bairro a determinadas horas do dia, porque não nos cruzamos com uma árvore. E, portanto, nós temos já para a aprovação municipal a plantação de 200 árvores, 50 delas serão pagas pelo metro, e temos ainda, eu julgo, que 300 mil euros em delegação de competências para a plantação de novas árvores, que se não nos permitirem plantar mais 100, permitir-nos plantar algo muito parecido com isso. E, portanto, o que esperamos é chegar ao final deste mandato com 100 novas árvores plantadas em todo o espaço público. E sobre o metro, eram estas as notas principais. As árvores do jardim, ficamos assim. Ainda não temos a conclusão final, porque só quando tivermos o vencedor do concurso é que podemos negociar ao metro o estaleiro de obra. Mas estão garantidas todas as árvores classificadas. Portanto, todas as árvores classificadas estão fora do limite do estaleiro. As árvores classificadas são todas aquelas que estão... É fácil, para lá do parque infantil há uma série de árvores que são diferentes das árvores da moldura. Muitas delas estão classificadas, tirando as palmeiras, que não são classificáveis. Das árvores da moldura exterior do jardim, há pelo menos 3 delas que terão que ser retiradas, sendo que terminados os trabalhos são replantadas. Ora, elas, e aquilo que está combinado com o metropolitano, é que elas sejam retiradas sem serem de seguida. Portanto, é retirada aqui uma, depois outra, depois ficam mais 4, julgo eu, e depois são retiradas mais 2. Mas eu acho que uma delas ainda pode ser salva na negociação com o empreiteiro, mudando meio metro a morada do estaleiro. Eu acho que ainda conseguimos poupar mais uma árvore. E depois são retiradas 2 árvores mais jovens, que não poderão voltar. Pronto, há 2 árvores mais jovens, encostadas à casa de banho, que têm que sair, e essas não são replantáveis. Estas 4 são replantáveis, 4 que eu espero que sejam 3, serão replantáveis. Ora, nós pedimos para que elas não fossem seguidas por um motivo, que é o mesmo motivo pelo qual quando se tem os dentes tortos à frente, o dentista tenta tirar os dentes e tenta que não sejam seguidos, que é para criar espaço e que eles se vão ajustando e tapem o buraco. Nós se tirarmos as árvores, se tirarmos 4 árvores seguidas, nós criamos uma grande clareira. Se tirarmos uma, depois deixarmos 4 e tirarmos mais 2, a densidade arbórea que temos hoje no Jardim da Parada não cria um impacto na sombra. Ora, nós teremos já, agora a dar nota, é óbvio que não é o ideal retirar 3 árvores. Isto é óbvio. Agora, tem vantagens. Nós teremos, e o caso da Ferreira Borges é um caso muito evidente. Nós hoje temos na Ferreira Borges, para que tenham noção, Sr. Engenheiro, qual é o número de árvores total da Ferreira Borges? Destas 186, temos perto de 40 sinalizadas como doentes e provavelmente têm que ser abatidas. A Câmara evita fazer abates, mas a verdade é, se nós de repente tirarmos 40 árvores à Ferreira Borges, especialmente porque elas estão concentradas, criamos um grande buraco na Ferreira Borges. Ora, se há 30 anos tivéssemos começado a substituir 3 de cada vez, as árvores têm um ciclo de vida, as árvores não vivem infinitamente. E, portanto, a substituição parcial, as árvores mais jovens, que por azar terão que ser abatidas, são já substituições de árvores que lá estiveram e que neste momento já cresceram. A substituição parcial permite isto, permite que se vá fazendo a renovação do parque, permitindo isto mesmo, ou seja, que não tenhamos nunca grandes clareiras pela substituição de árvores, ao contrário do que sabemos, aconteceu em algumas ruas da cidade. A Rio de Janeiro é o melhor exemplo, não é? Era uma rua arborizada, eu não quero dizer que era a Ferreira Borges, porque nunca foi, mas era uma rua com muitas árvores, e hoje tem assim uns pauzinhos com umas folhas. Agora está um bocadinho melhor, mas há 10 anos, quando se fez a recuperação, transformou-se numa rua com pauzinhos, com folhas. Pronto. A Pereira e Sousa tem um parque arbóreo, tendo 2 árvores só, tem um parque arbóreo mais impressionante que a Rio de Janeiro. E, portanto, não é o ideal,
mas estamos muito protegidos. Já agora dar nota só de uma coisa em relação a algumas das fantasias que vamos ouvindo. As árvores não comunicam através de impulsos eletromagnéticos nas suas raízes, e portanto isso não existe, e portanto retirando duas não se vão matar uma árvore que está a 10 km, isso não existe. A estação é construída em leito de rocha e portanto não há raízes de árvores para proteger nas rochas. As árvores naturalmente fazem as suas raízes na terra e as estações de metro fazem-se no leito de rocha, e, portanto não há também nenhuma relação. E sobre o tema da trepidação, que é um novo tema, pensemos assim: a estação da Avenida Liberdade e a estação do Campo Grande e a estação de Entre Campos e do Campo Grande e da cidade universitária estão todas elas construídas por baixo de grandes conjuntos arbóreos. Estão construídas, são estações da linha original do metropolitano e, portanto, estão construídas a uma profundidade muito menor. E a trepidação não tem afetado os plátanos da Avenida Liberdade, e no Campo Grande eu não sei, também algumas serão plátanos, mas outras também devem ser lódãos bastardos. E também parecem estar lá todas. Eu, pelo menos, cada vez que passo no Campo Grande, o jardim poderá ter muitos problemas. Falta de árvores não é um deles. E, portanto, não há nenhum motivo lógico, já nem digo nenhum motivo biológico, não há nenhum motivo lógico para acharmos que a construção do metropolitano ali vai significar a morte das árvores. Não há. Decididamente. Claro que se quisermos pôr em causa o Metro, o Ministério do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal e tudo até Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, isso nenhuma solução nos servirá. Mas a verdade é, esta solução é segura e garante o jardim. Já agora dar nota que estamos em trabalhos e tivemos hoje a discutir de que forma é que o podemos fazer, expor de modo muito claro o que é que vai acontecer, expondo os desenhos e os desenhos em 3 dimensões do que será a estação de metro, o jardim e as saídas do metro e onde ficam. Pedimos ao metropolitano que nos fizesse chegar todos estes desenhos e até uma maquete que julgo já estará encomendada para que façamos no Cinema Europa, antes do início do ano que vem, quando se prevê o início dos trabalhos, façamos a apresentação pública e uma exposição para que toda a gente venha com tempo, quando quiser, ver o que será o futuro do metropolitano e da relação com o bairro e os verdadeiros impactos. E também o projeto do professor Sidónio Pardal, que serve como conceito da forma como alargar o jardim, mais do que um verdadeiro projeto. Eu acho que como projeto não é o caminho exatamente, mas como debate de que forma podemos garantir que o Jardim da Panada é mais um jardim do que é hoje. A verdade é que o jardim já foi mais jardim do que é hoje. Foram retirados canteiros para alargar o lago, para aumentar a laje de calçada, para pôr as mesas, as esplanadas. Mas eu confesso que o que tenho mais dificuldade em compreender é o alargamento do lago, que passou de 2 lagos, 2 laguitos, não é? Como era previsto num jardim daqueles, para uma piscina. Assim, uma piscina com água pelo joelho, onde há peixes e tartarugas gigantes e algas para algas quando apanhou o Vogal Jaime Matos distraído. Se o Vogal Jaime Matos estiver concentrado, não há algas na piscina. Mas a verdade é reconvertível, não é? E é possível aumentar não só a sua área verde, como a sua sensação de área verde. Eu deixo só aqui uma nota para terminar. Falei muito sobre isto, já não falava sobre o metro há muito tempo e portanto estava com saudades. Mas peço-vos só que imaginem o Jardim da Gulbenkian. O Jardim da Gulbenkian, na verdade, não é um jardim muito grande, para a sensação de... É muito maior que o Jardim da Parada, não é isso? Mas nós temos uma sensação de bosque na Gulbenkian que não corresponde à sua dimensão. Isso prende-se com 2 questões. Primeiro, uma muralha exterior que garante uma primeira linha de arborização muito densa e, portanto, vamos imaginar que nós, além da moldura dos lódãos, conseguimos pôr uma muralha e pôr uma estrutura verde de bosque mais baixa, com arbustos altos, que garantisse maior frescura nas ruas envolventes, mas criasse também uma barreira sonora para o interior do jardim. E também com a modulação do terreno, cria a mesma sensação de barreira sonora e de isolamento no interior do jardim. E, portanto, esse é um caminho que podemos discutir. Eu concordo com este ponto em particular do projeto. A revisão do lago, que é outro dos pontos do projeto, também concordo com ele,
De resto, o projeto é lindo e, portanto, eu acho que tem que ser mostrado. É um desenho, é um projeto paisagístico desenhado à aguarela, que é uma coisa que hoje já não se usa, mas é absolutamente extraordinário e vale a pena ser visto. E, portanto, esses eu acho que são pontos interessantes a discutir. Já agora, aquilo que eu acho é que tem que se trabalhar num modelo também com os moradores de alargamento daquela praça para garantir que o jardim é um jardim de fachada a fachada e não aquilo que temos hoje. Para mim, o melhor exemplo é a Praça de Táxis. A Praça de Táxis não cumpre ali nenhum propósito que não pudesse cumprir com menor impacto noutro sítio. Ou seja, a Praça de Táxis dividida entre a porta do quartel e a porta do mercado servia melhor o bairro na sua plenitude e libertávamos espaço no Jardim da Parada, que é de facto o ponto central do bairro. Isso não significa, é o ponto mais vivido do bairro, o que não significa que seja o ponto mais central. Se o dividirmos em dois, ganhamos sempre proximidade para toda a gente. E, portanto, este é o melhor exemplo, mas há mais, ou seja, todos aqueles carros, porventura, deviam ser reposicionados noutro sítio. Nós temos condições para ganhar aqueles lugares de estacionamento e muito mais no Pátio das Sedas. E, portanto, isso é uma responsabilidade que temos que assumir e a Câmara Municipal tem as verbas para o fazer e tem que assumir isso como prioritário para garantir que o metropolitano significa, de facto, melhor mobilidade, melhor ambiente, mas também o melhor Jardim da Parada. Eu vou tratar isso como duas perguntas porque não dou por certo que haja uma relação nas duas. Sobre as greves, tem havido uma série de greves, a Câmara Municipal tem uma agenda, sem querer entrar em grandes detalhes de gestão da operação de higiene urbana, que genericamente é uma coisa que não interessa a ninguém, mas a Câmara tem uma visão muito especial ou muito vincada sobre 2 ou 3 pontos que os sindicatos contestam de forma muito vincada e, portanto, isso cria-lhes um problema na forma como se relacionam. A Câmara parece estar a conseguir impor esses seus 2 pontos com enormes cedências, ou seja, já está a pagar tudo, já só falta o suplemento de alimentação para o gato. Já estão a pagar tudo e tudo o que possam imaginar. Assim, aliás, muitas coisas nós não conseguimos pagar porque não temos base legal para pagar, como é o caso do subsídio de insalubridade em férias. Eu agora confesso, não sei quais eram as reivindicações dos sindicatos, não me chegaram, portanto não deviam ser connosco desta vez, às vezes também são connosco. Nós não tivemos greve e não nos foi sinalizado pelo diretor municipal de higiene urbana ou pelo senhor vereador qualquer greve prevista, motivo pelo qual, e isso leva-nos ao segundo ponto, porque é que tivemos falhas de sábado para domingo. Ou das duas uma, houve greve e eu não tenho conhecimento da greve, é possível, ou, porque independente... mas já agora, isto não se, vai haver greves na mesma. Há um crescendo de luta dos trabalhadores na recolha do lixo que não vai parar. Há o risco sério de haver uma greve de higiene urbana, mas também, e isto a Câmara não tem nenhuma responsabilidade disto, mas também pode acontecer, a greve do local onde são despejados os caminhões, a Valor Sul, os centros de recolha da Valor Sul. Quando não há... Quando não é possível vazar na Valor Sul, chegando os caminhões ao limite, não há mais recolha, já não há onde pôr mais lixo, não há caminhões para recolher, portanto, a recolha para também, independentemente de haver ou não greve de cantoneiros. Dito isto, ou de cantoneiros ou de motoristas, nem sei quem é que esteve em greve agora, mas há a séria hipótese de haver uma greve durante as Jornadas Mundiais da Juventude, é aquilo que me vai sendo sinalizado nas várias conversas que vou tendo, ora com a Câmara Municipal, ora com o sindicato. Não dou nada por certo que não haja uma greve na recolha durante as Jornadas Mundiais da Juventude, o que, em alguns sítios da cidade, significará o caos, motivo pelo qual, já agora, eu gostava de ter o acordo feito para os carros de recolha antes que a greve seja anunciada. Se a greve for anunciada, nós deixaremos de poder fazer essa recolha. Portanto, porque passamos a estar a furar uma greve, não é? Que é um direito constitucional, coisa que não podemos fazer. Além disto, já agora, há falhas semanalmente na recolha. A Câmara tem falta de recursos, tem falta de meios humanos, em particular tem falta de motoristas, e, portanto, até hoje, durante os últimos 3 anos, nunca vivemos uma situação normal na recolha do lixo.
há uma capacidade maior ou menor de compreender e de recuperar atrasos, mas nas últimas, de vez em quando vamos tendo períodos piores. Nas últimas 2 semanas, não foi só no sábado, foi nas últimas 2 semanas, foi mesmo mal. E, portanto, nós a semana passada, eu julgo que terá sido a recolha do plástico de sexta, certo? Ficou por fazer, colocou o sábado, domingo não há, e, portanto, eles talvez lá para quarta consigam normalizar isto. Não é ao domingo. Não, mas eu quero só recordá-lo que a sua pergunta foi porque é que não há de sábado para domingo. Portanto, esse ponto já demos por assente. Não, mas não houve. Não me disse que não houve. Não foi isso. Pois. E eu o que lhe estou a dizer também não houve de sexta para sábado, que foi plásticos. E, portanto, de domingo para segunda não há. Pronto. E devia haver, e não há. E, portanto, hoje vão recolher plásticos, certo? Plásticos. Amanhã vão recolher lixo, normal, vai estar tudo cheio. Quarta-feira é papel, vamos ver se cumprem a quarta-feira. Talvez quarta-feira a situação esteja regularizada. Já agora também reparei que ainda não tivemos em Campo de Ourique, mas na Estrela, e isto não tem nada a ver com o trabalho que é desenvolvido pelas freguesias, tem a ver com falhas dos circuitos, as ecoilhas da Estrela, em especial uma à porta do Vogal Jaime Matos, estavam horríveis, portanto, cheias, sacos abertos, o fim do mundo, coisa que prevejo possa acontecer, porque se a Câmara está sem meios para recolher, pode perfeitamente acontecer nas nossas ecoilhas nos próximos 2 dias. E, portanto, eu não sei se há greve, sei que há falta de recursos independentemente da greve. E, portanto, enquanto a Câmara não resolver isto, milagres não há. Ao menos o Sr. Presidente da Câmara deixou de dizer que a dúvida, que o problema vinha de ninguém saber quem é que recolhe o lixo. A tese era, os cidadãos não sabem quem é que recolhe o lixo à volta das ecoilhas. E o Presidente achava que era esse o problema. Pronto. Já deixou de dizer isso, já se assinaram os contratos e, portanto, há menos lixo à volta das ecoilhas. Dentro das ecoilhas, é como sempre dissemos, continua a haver lixo a mais. Porquê? Porque a Câmara não recolhe. E, portanto, não há milagres à volta se lá dentro continuar por recolher. Nós continuamos a fazer a nossa parte, que é, todos os dias, 7 dias por semana, fazemos a recolha do lixo à volta dos caixotes. Mais que isso, espero que a situação esteja regularizada na quarta-feira. Se não estiver, também faremos um alerta nas redes sociais e nos nossos canais de género, para pedir às pessoas que tentem manter o mais possível o lixo nas suas casas e não aumentar o lixo na rua, porque a Câmara estará mesmo, sei lá, no pré-colapso da sua resposta. Mas não prevejo que assim seja, prevejo que lá para quarta-feira esteja tudo normalizado, quinta ou mais tardar. Muito obrigado. Agora sim. Não havendo mais assuntos, dou por encerrada a reunião. Até à próxima. Muito obrigado.